Glórias a Deus, meus preciosos irmãos. O tema hoje é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém? A vinda do Senhor Jesus Cristo, que hoje eu tenho umas 3 leituras. Hoje eu tenho Ezequiel e tenho também 1 Coríntios e tenho também 2 Tessalonicenses. Então vamos nos preparar na graça de Deus. Hoje é um dia... Alguém falou comigo, foi? Hoje é um dia maravilhoso, né? É dia de vitória. Todo dia para o crente é dia de vitória, mas, propriamente dito assim, no dia de ceia, que é o dia de ceia, o dia da vitória, de mais um mês que passamos vencendo os obstáculos e nos arrependendo de muitas falhas e acertando com o nosso Deus e fazendo parte. Porque ninguém nesse período de um mês, mas ninguém mesmo, nem pastor, aliás, nem o profeta, estivesse vivo, não ficaria devendo a Deus, pedir desculpas e que perdoasse os pecados, porque nós somos falhos. Inclusive o profeta Deus chegou a dizer, nós pecamos, embora que foi uma expressão, né? Nós pecamos mais de 10.000 vezes por dia, isso é uma força de expressão. Mas ele quis dizer com isso que peca tanto que nem pode se contar. E a força de expressão todos temos. O próprio Jesus Cristo teve. Quando Jesus Cristo disse assim, eu não digo que perdoe até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quer dizer, o irmão pecar 490 vezes contra o outro é demais, não é não? Então foi a força de expressão de Jesus querendo dizer, não conte as oportunidades de perdoar seu irmão. E quanto que o profeta de Deus também disse aquilo, quer dizer, é incontável. Sabia que tem muitos quadros na Bíblia que também é força de expressão pelo próprio Jesus Cristo? Uma delas foi essa que eu falei agora, de 70 vezes 7. E a outra foi o próprio Deus que disse, Elias, não diga isso, porque eu reservei 7.000 que não dobrarão seus joelhos perante Baal. Quer dizer, esses 7.000 significava uma grande quantidade de pessoas em cada era. E 1.000 representa também um número incontável. 1.000 coisas ele fez, conta escrito no outro, quer dizer, uma força de expressão. Então, essa também, quer dizer, de 10.000 vezes por dia. Então, até nos segundos, você dormindo, você estaria pecando. Até na oração você estaria pecando. Então, se você olhar o número de dias, 24 horas, multiplicar por 60 minutos e multiplicar por 60 segundos. Mesmo assim, não daria isso. Eu já fiz esse cálculo e não daria. Mas Jesus o irmão quis dizer que a gente peca tanto que nem pode contar. E a misericórdia de Deus é muito grande. Tanto é que ele está sentado no seu trono, fazendo o quê? Intercedendo por nós dia e noite, pelos nossos pecados, nossas falhas. Então é bom saber que temos um Deus glorioso que faz tudo isso por nós. Amém? Então vamos ficar em pé, por favor, e vamos começar pelo 1 Coríntios, capítulo 8. 1 Coríntios, capítulo 8, versículos 5 e 6.
856. Acharam? Então vamos lá. Acender minha lanternazinha, que clareia melhor para mim. 5 diz assim: porque, ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus. Amém? O Pai de quem é tudo e em quem estamos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Amém? Vou ver agora a ida do 5:6. Agora vamos ver Ezequiel. Ezequiel, capítulo 28, versículo 2 ao 10. Hoje tem um assunto muito bom, que se não der para concluir numa leitura só, a gente faz a parte B. O importante é que sejamos bem informados daquilo que Deus quer para nós. Amém? Então, Ezequiel. Eu tenho falado muito sobre Ezequiel a vocês, mas eu gosto mesmo quando chega o dia de falar lendo. Então, Ezequiel 28, versículo 2. Aliás, no versículo 3. Não, versículo 2 mesmo, é 2. Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, porquanto o teu coração se elevou e disseste, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares e não passa de homem, e não és Deus, ainda que estimes no teu coração como se for o coração de Deus. Eis que tu és mais sábio, Deus está dizendo, eis que tu és mais sábio do que Daniel, e não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste para ti riquezas, e adquiriste ouro e prata e nos teus tesouros. Ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria, no teu comércio, aumentaste tuas riquezas e elevaste o teu coração por causa das tuas riquezas. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porquanto estimas no teu coração como se for o coração de Deus, por isso, eis que eu trarei sobre ti estrangeiros, os mais terríveis dentre as nações, os quais desembairão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu esplendor. Amém? Vamos parar aqui, eu parei no 7, para fazer a oração para vocês poderem sentar. Senhor nosso Pai, nosso eterno Deus, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Agradecemos ao Senhor por nos perdoar os pecados, porque nós sabemos, especialmente eu, porque cada um responde por si, tenho pecado diante de ti, ó Pai. Temos pecado, mas eu clamo pela tua graça, pela tua misericórdia, que esses pecados, essas falhas que cada um de nós tem, não deixe impedir a gente ir ao altar, porque os teus servos sempre falharam, mas também sempre obtiveram perdão para fazer parte da ceia do Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos e pedimos que o Senhor abençoe esse estudo de hoje à tarde, abençoe os cânticos,
Abençoa também a Santa Ceia e protege o pastor e todos os irmãos que estão vindo para cá, para que não haja nenhum empecilho para que ele chegue. No nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa todos quantos já estamos aqui e aqueles que hão de chegar, para que todos tenham a vitória de participar da Santa Ceia do Senhor. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Aleluia. Bem, irmão, poder sentar. O tema é que eu esqueci de dizer a vocês, é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Certo? A vinda do Senhor Jesus Cristo. É um tema que está muito atualizado, porque nós temos visto sinais e mais sinais, tanto pela pregação do nosso pastor, como pelos estudos, e aqui também os pregadores que aqui pregam, como temos aqui Regenildo, temos Alves, e tem um irmão que às vezes, por ser simples, mas ele faz pregações de chegou a trazer pessoas para cá, o irmão Reginaldo. Mas todos nós só seremos aquilo se for Deus que quiser que sejamos. Porque quem disser que vai ser isso, aquilo, outro, se não for da vontade de Deus, ele não terá bom sucesso, bom êxito. Então, gente, começamos dizendo, né, que uma das acusações, veja que Deus disse, é no B do versículo 2, que diz, olha, diz, tu disseste, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento, no meio dos mares. Esse meio dos mares aí, ninguém se senta no meio dos mares. Mares é uma quantidade enorme de quê? De povos. Muito bem, é uma quantidade de povos muito grande. E a água representa línguas, nações e reinados. Então, esse camarada sentava sobre esses povos, essa quantidade enorme, sobre língua, ou seja, dominando as nações, e assim ele se achou que era Deus. Às vezes eu cito nomes, até minha esposa diz, tu cita o nome, outras pessoas citam o nome, mas se eu for ler aqui a Bíblia e não citar os nomes, eu estou explicando o que a vocês. Eu tenho que citar o nome, não estou ferindo ninguém. Quem é que quer parecer Deus? Quem é? Quer que a igreja responda aqui? Que quer parecer Deus? Hein? Sim, é Satanás. Quem é pessoa humana? Hein? É o Papa. Sabiam disso, vocês, irmãs e irmãos? O Papa parece. Tanto é que o Papa, hoje parou mais de dizer isso. Eu, quando era criança, que vivia me alimentando no peito da prostituta de Apocalipse 17, mas eu era criança, Deus não cobrava isso. Mas eu ouvi dizer que o Papa era o único homem infalível que tinha na Terra. Tudo que o Papa faz tem que ser aquilo que o Papa disse, porque o Papa representa Deus. Agora veja, vocês já ouviram falar na expressão o sumo pontífice? Já ouviram? Se referindo ao Papa? O sumo pontífice. Eu vou dizer a vocês o que é pontífice. Pontífice é aquele que... Pontífice é ponte e ofício de ponte. Ou seja, é aquele que é a ponte entre o homem e Deus. Não é engraçado um quadro desse? Um homem pecador, falho, muitos deles mulherengos, alguns deles homossexuais, e todos eles tendo o nome de Santo Papa. Entenderam? Então, sumo pontífice, ou seja, o que você quiser é entre mim e Deus, que você quiser pedir a Deus. E tudo que ele inventou, queria que o povo desse crédito. E os que não deram o crédito foram perseguidos até mortos. E Galileu Galilei, um grande físico e um grande estudante sobre os astros, assim, foi dizer
que o universo, os astros eram redondos. E o que foi que aconteceu? Eles criam de outro jeito, e queria que Galilei demitisse, e ele disse que não demitia. Aí fizeram uma acariação, prenderam ele, você vai ser morto, queimado por heresias. Então ele demitiu. Ele, com medo de morrer, desmentiu. Não, eu errei, eu me enganei, me perdoe, desculpe. Mesmo assim, ele teve algumas consequências, mas não perdeu a vida, porque ele disse que era mentira, que ele estava mentindo, para não morrer. Mas para encurtar, para não passar longo tempo, chegou a vez de Martinho Lutero. O John Huss, ele foi pregar o Evangelho pela Bíblia. E nos tantas dessa notícia chegou lá o Papa. Que o Papa não queria que ninguém conhecesse a Bíblia. Quem botou o nome da Bíblia de livro do capeta foi justamente os religiosos católicos. Chamou a Bíblia de livro do capeta. E chegou alguns até a dizer, veja que a capa dele é preta, como é preto Satanás. Fazendo aquelas pessoas ter medo de ler a Bíblia. E até quando ia celebrar a missa, quantas missas eu assistia o garotão, que só via as costas do Papa, do padre. Quando ele se virava, era para dizer, em nome do Padre, da Filha de la Espírito Santo. Aí a turma já sabia o que era, tinha um livrinho de amém. E outros nomes lá, que ele ficava falando em latim. Mas, John Huss, antes de ser queimado, ele disse, vocês hoje estão matando um cisne, mas daqui a 100 anos, virá um ganso, e vocês não poderão fechar a boca dele. E é justamente o que teve esse apelido de ganso foi Lutero. Aí chegou a vez de Lutero, lá se vem aquela cavalaria completa, chegou lá na Alemanha e disse para Lutero. Aí chamou você várias vezes, você não foi, agora você escolha. Ou você vai lá para se consertar, ou senão você morrerá. E ele foi lá e na hora que você declara que você mentiu, que você errou tudo, aí ele disse, como é que eu vou declarar uma coisa que é a palavra de Deus? Aqueles homens tudo barrigudão, cabeça lisa, tudo. E você aí, me mostra onde foi que eu falei contra a palavra de Deus. Eu falei a favor da palavra de Deus. A palavra de Deus é aquela que eu estou pregando para o povo. Eu sei que houve umas 3 ou 4 audiências com o Papa. Quando não teve mais jeito, aí disseram, você vai se responder, ou senão será queimado. Ele escreveu as 96 teses, e as 96 teses foi acusando. Era o homem que tinha mais poder no mundo, era o Papa. Mas ele derrubou mesmo, pelas teses dele, ele derrubou todas as coisas do Papa. Aí foi que o Papa endoidou mesmo. E queria matar ele, mas Deus deu força a ele, levantou um rei, que o rei defendeu ele, escondeu ele, todas essas coisas. Isso foi a era negra, que durou 1000 e poucos anos, nas eras da igreja. Mas ninguém fechou a boca de Lutero. Aí depois que Lutero criou aquela coragem, depois que Lutero começou a produzir Bíblias, em latim não, em alemão, e depois Jerônimo, que é chamado de São Jerônimo, transformou o latim, transformou o alemão e outras línguas mais no latim. E depois, não, estava no latim, São Jerônimo transformou no português, se não falha a memória. Agora me esqueci, faz muito tempo que eu li isso. Aí foi quando a Bíblia começou a se enraizar. Aí foi quando a perseguição dobrou, foi aí mesmo. Porque eles disseram, agora todo mundo tem a Bíblia. Então todo mundo vai ficar descobrindo
as nossas palhaçadas. Eles chamaram de palhaçada, quer dizer, vai tirar o poder da Santa Amada Igreja. A expressão era essa. Então, nós sabemos, até hoje está aqui. Quando eles viram que não podia ter força, eles criaram uma Bíblia, inserindo nela mais 7 livros, que são apócrifos. Apócrifos quer dizer, não são inspirados, são sagrados. E os livros que são sagrados, são inspirados, obrigado, o som melhorou muito. O livro que são sagrados são os 66 livros que o irmão Branham diz que coincide certinho os 66 capítulos de Isaías, né? Coincide com os 66 livros. E até ele diz, Isaías fala do início do mundo até o final, dentro dos livros que ele escreveu, 66. Então, gente, você vê como o mundo vem lutando. Quando é agora, a gente só vê coisas novas. Eu temo quando está saindo coisa muito nova na mensagem. Eu temo. Esse negócio de resiliência, fazer o meu projeto. Não estou crucificando, não, mas são linguagens modernas e comerciais. Resiliência é aquele que está pronto para saber se defender em tudo. E projeto, vou fazer um projeto que para servir a Deus, tal. Você não tem nada que vai fazer um projeto, nada. O próprio pastor Sérgio já falou aqui, que ninguém diga, vou jejuar para Deus me dar isso. Não, Deus não está barganhando, não. Você jejua e glorifique a Deus. E Deus toca no teu coração aquilo que você está precisando. Eu vou jejuar para Deus me dar isso, eu vou jejuar para Deus fazer aquilo outro. Você está barganhando, está fazendo um projeto. E Deus não tem projeto. E eu já estou ouvindo isso de pregadores. Propósito. Né? Não tem esse negócio, não. É humilhar os pés de Deus, orar, que Deus sabe aquilo que nós necessitamos. Amém? Deus sabe tudo que nós necessitamos, gente. Porque eu vou fazer um propósito, vou fazer um projeto. Isso aí é coisas de engenheiros, coisas assim. Do crente, não. Então, eu não falo dos irmãos, eu estou falando da linguagem que está sendo usada. Um irmão, uma vez, usou uma palavra lá, que disse que João, quando foi batizar Jesus, aí houve uma narrativa. A narrativa dizia, aí aquelas palavras da Bíblia, eu disse, narrativa? Narrativa é uma coisa criada pelo homem, que o homem tem muito isso em futebol, tem política, que o homem bota palavras que não tem. Quando foi depois, Jesus Cristo fez uma narrativa para João, não, porque teria que ser batizado para que se cumprisse. Lá se vem outra palavra narrativa. Depois, Jesus foi guiado pelo Espírito Santo para o deserto. Lá se vai o Satanás fazer uma narrativa no ouvido de Jesus. Eu quase dizia, pare, meu irmão, eu mandava uma promoção. Que narrativa? Nós temos a revelação, gente. A revelação de Deus. Não é narrativa disso, aquilo, outro, não. A narrativa quebra a força da palavra, da expressão de Deus. A revelação do Espírito Santo. A narrativa que podia dizer é quando diz assim, e fugiu José, de onde ele estava com o menino que estava vendo perseguição. Isso é uma parte política, que o rei queria matar todas as crianças, mas dizer que tudo, até a explicação que Jesus deu para João foi uma narrativa. Você quer dizer que ali na transfiguração, Deus fez uma narrativa? Qual que foi que Deus narrou? Deus revelou a Pedro e revelou para mim e agora para nós também. Revelou para nós que ali não teve nada
narrativa. Ali teve uma revelação de quem era ele. Este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. E que ele estava ao lado de Elias e ao lado de Moisés. Ao caso de narrativa, já matou já uma narrativa dizendo que esse é meu filho amado. Eu gostaria que Deus tocasse em todos nós, para que a gente nunca fosse iludido por palavras bonitas. Quando eu digo palavras aqui meio diferentes, por exemplo, hoje talvez eu diga isso, é aquele sobre, em latim, mas eu digo que está na Bíblia. Os Apocalipse 13, que diz aquele que foi inteligente que calcula o nome da besta, 666. Aí o que é que tem no trono do Papa? Vicários, tem vicários, mais um V no meio da palavra, tem som de U. Vicários Filii Dei, está no trono do Papa, ou seja, no lugar do Filho de Deus. Então, esse vicários Filii Dei, os números que formam essas palavras, em algarismo romano, que era o algarismo que o povo conhecia, então dava justamente 666. O anjo ainda disse: quem for inteligente, que calcule o número da besta. Então, aquele ex-presidente Ronald Reagan, porque tinha 3 nomes, 6, e tantos outros mais por aí. Eu fui uma vez visitar um médico muito bom. Aí Gilvan, queria falar com você. Aí mostrou uma lata de óleo. Uma lata de óleo no consultório médico, esqueci até o nome deles. Está vendo isso aqui, Gilvan? Eu estou impressionado. O que é? Já estão botando o símbolo da besta na lata de óleo. Aquele códigozinho de barra. Aí tinha 999. Aí disse: olha, fez como o inimigo é astuto. Botou 999 e outros números. Para ninguém notar, se virar a lata de cabeça para baixo, fica 666. Rapaz, eu gosto daquele médico, não sei se ele ainda é vivo, mas eu fiquei com vergonha de dizer: doutor, o senhor está muito enganado, porque ficaria chato, é muito amigo meu. O que foi que eu fiz? O principal fazer era orar, orei a Deus por ele. Então, estavam prestando atenção. E tudo que se vê que é para 666, quem tiver doido, compra uma casa que tenha o nome da casa 666. Mude logo, porque senão, vê você falando de Deus, olha, está vendo? Está falando de Deus, mas é da besta, olha o nome da casa. Você não tem nada a ver, mas para evitar que alguém esteja, né, fazendo isso, mande mudar aquele número. Então, são essas coisas. Agora, narrativa, e outras coisas mais, que são palavras novas, palavras que não dizem o significado. Não dizem o significado. Vou falar aqui uma narrativa para vocês. Que narrativa vocês vão falar? Vou falar que Jesus veio ao mundo para nos... Isso é narrativa? Isso é revelação, gente. Revelação, já está dizendo, revelação termina com ação no coração. O Espírito Santo dessa narrativa, pode ver, toda narrativa é futebolística, é política, é tudo. O camarada bota o que quer botar, enfeita como quiser, fala como quiser. Então são essas coisas que eu acho que nós devemos ler a Bíblia e orar por quem está saindo. Porque o inimigo, ele é astuto. O inimigo não vai perseguir mais denominações, não. Ele quer perseguir a igreja verdadeira de Cristo, ele quer derrubar. Então, veja só, a gente estava falando sobre as, como é que diz, as muitas águas, que são os povos, línguas e nações, e que o chefão mundial está dominando,
e muita gente acreditando, a ponto que teve uns meses aí, que o camarada parecia já que estava, ele tinha aparentemente uns 80 e tantos anos, um cardeal, ainda esperando o dia ser papa. E foi, na época de Quaresma, ele foi falar sobre essa nação, sobre Jesus, aí disse, Jesus pecou. A Bíblia diz que nele não se achou pecado, né? Jesus pecou, porque ele deu um susto medonho na Santíssima Virgem e São José e não pediu desculpas. Era para ele dizer, me desculpe, porque eu fiz isso com vocês. Eu digo, que cardeal sem vergonha, que envelheceu e não leu a Bíblia. Olha, sem brincadeira que eu estou dizendo a vocês, pode parecer até hilariante, mas um camarada envelhecer no Vaticano e não conhecer a Bíblia, só pode estar dominado pelo espírito maligno. Não é o Espírito de Deus, não. É o espírito daquele que era, vivia entre as pedras, que conhecia de tudo. Então, veja só, vou dar continuidade aqui. Eu parei no oitavo. Eles te farão descer a cova, dizendo a pessoa que se referia a Deus, eles te farão descer a cova. Se antes eu vou falar do 7 um pouquinho, agora que eu me lembrei, por isso que eu parei. Eu trarei sobre ti estrangeiros, os mais terríveis dentre as nações. Isso diz em Apocalipse também. Quem são esses estrangeiros? O irmão Breno falou. Diz, não tira o olho de quem? Da Rússia, não foi? Não tire o olho da Rússia. E a Rússia tem uma tremenda de uma bomba atômica com o nome Vaticano. Os estrangeiros. E Apocalipse também fala nos estrangeiros. Então, agora o 8. Eles te farão descer a cova e morrerás da morte dos trespassados no meio dos mares. Acaso dirás ainda, sou Deus, dentro daquele que te matar, tu dirás, eu sou Deus, mas tu és homem e não Deus, na mão do que te traspassa, da morte dos incircuncisos morrerás, por mão de estrangeiros, porque eu o falei, diz o Senhor. Aí, aqui no capítulo, no versículo 12, diz, no versículo 13, tu eras, assim diz o Senhor Deus, no 12, no 12b, assim diz o Senhor teu Deus, tu eras o selo da medida, veja só, cheio de sabedoria e perfeito em formosura, estiveste no Éden, jardim de Deus, e de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, topázio, diamante, turquesa, ontre, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Quem é este? Quem se lembra deste? Ele tinha um nome muito bonito. Lúcifer. Lembra que Isaías fala no 14? Lê Isaías 14, que você vê o que é que fala dele. Era querubim, era sabido, era aquilo outro. Queria ser mais ou igual a Deus. Lúcifer. Mas até que foi encontrada a iniquidade em ti. No Novo Testamento também ele fala sobre isso. O Lúcifer. E lá no Vaticano, eu digo porque eu ouvi a do céu, eu vou ouvir um hino a Lúcifer,
homenageando ele, dizendo que ele era o pai da luz e que a luz era Jesus, e ele era o pai de Jesus. Então, essas desgraças que permeiam as religiões, não é a palavra de Deus, a palavra de Deus não vai se misturar com isso não, mas permeiam as religiões, e o que é que acontece? Que acontece, cada um se agiganta de um lado ou de outro e passando por bonzinho. Porque o diabo, ele é astuto. Hoje eu falei com meu filho, porque eu disse, o diabo não mexe com quem ele quer não, com quem Deus permite. Agora, Deus permite para a pessoa aprender. Porque se o diabo disser assim, eu tenho agora permissão de Deus para matar todo mundo aqui, não escapa nenhum daqui até chegar em casa. Mas Deus não permite. Ele até para se andar com Pedro, ele pediu permissão a Deus. E está escrito que o diabo está ao nosso redor ou derredor? Derredor. Para quê? Esperando a quem possa tragar. Ou seja, alguém está saindo. Agora, o que ele é constantemente é acusador. Alves pode ser um santo. Se ele fizer uma besteirinha assim, o diabo vai lá e acusa. Porque a Bíblia diz que ele é um acusador. Acusa para ver se Deus diz, então pega ele, esfola ele. Mas Deus diz, e quando é um servo de Deus que fez a falha, Deus nem dá atenção ao diabo. Porque Deus já sabe que aquele diabo, ele quer destruir um servo dele. E não pensa bem, aquilo ali eu não estou criticando, essa parte não estou criticando não. Quando diz assim que vai criticar, e Deus diz, peraí. Não, eu não estou vendo nada aqui contra Alves, não. Onde foi que Jesus Cristo, o Senhor Deus, foi dar satisfação ao diabo? E onde é que aquilo que o diabo for nos acusar, que Deus já saiba? E a gente vê o amor de Deus como ele é grande. É aí onde as religiões não entendem que Saul se salvou. Não entende. Saul quis fazer, ou Deus quis fazer a vontade do povo que estava rejeitando ele com o nome de Samuel. Aí Deus disse, ele não está recusando de a você não, Samuel. Ele está rejeitando a mim, mas eu vou dar um rei a ele. Deus preparou um homem gigante, bonitão, todo aquilo outro, mas que não era de nada. Até se escondeu no dia de ser apresentado como profeta de Deus. Mas, no entanto, mesmo ele tendo falhado, mesmo ele tendo poupado a vida daquele rei que tinha desfilhado muitas mães, matando os seus soldados, e depois ele pegou, e Samuel rasgou a roupa de Samuel, aí Samuel disse, assim como rasgaste a minha roupa, Deus rasgou o reino de ti. Mas depois disso tinha poucos anos. E Deus lhe deu até 40 anos. O que é que a Bíblia diz? Que Deus, por sua misericórdia, não suporta os vasos da ira, até tanto quanto ele queira, né? E ali Deus não ia. Por que Deus? Porque Deus foi quem mandou ungir. Deus foi quem mandou ungir a Saul. Mas desde que Deus já tinha um brudelinho lá, esperando que crescesse, porque era o rei que Deus estava preparando, só que ele avançava. Ninguém deve avançar na frente de Deus, não. Então, ele morreu, mas ele não perdeu a sua salvação. Veja que Davi, ele poderia ter tentado matar Saul, ainda pegou a lança, tinha a espada. Mas ele não só não matou Saul, como ele saiu revoltado, sabia? Ele saiu revoltado ali, do lado de Saul, e chamou a atenção depois que saiu da caverna, disse, um bocado de soldados irresponsáveis. Se eu quisesse agora, teria matado o vosso rei. Eu estou com uma lança aqui, com a espada, que cortei a roupa dele.
Davi saiu reclamando dos soldados que deviam saber guardar o rei deles. Quando ele tornou que soube disso, Davi, meu filho, volta para mim, não sei o quê. Agradeceu, embora que ele sempre tinha aquela sede de matar. Mas veja, quando ele foi consultar a mulher feiticeira, a mulher disse, olha, eu estou vendo aqui um homem, aí começou a dizer o traje do homem, como é que ele parecia, disse, eu já sei quem é Samuel. Aí se você quer falar com ele, ele falou. Aí Samuel olhou e disse, olha, eu vou te dizer, hoje mesmo estarás comigo aqui. Hoje mesmo estarás comigo. Tu que está preparando para enfrentar uma batalha, pois hoje mesmo tu estarás comigo aqui. Eu pergunto a vocês, Samuel estava no inferno? Samuel, até o título dele, a palavra Samuel quer dizer dado a Deus. Samuel, dado a Deus, entregue a Deus. Que em latim é Deodato. Sabia? Em latim é Deodato. Deodato, dado a Deus. Então ele dizer isso, outra coisa. Deus tocou no coração de Davi. Não pense que foi bondade de Davi, não. Deus é quem domina todos nós. Domina todos nós. Assim como ele pegou um rei, que era, um soldado que era canhoto, e puxou a espada e matou o rei, ele também não permitiu. Por quê? Chegou logo no coração dele. Deus me livre de fazer o mal ao ungido do Senhor. Isso aí dava uma mensagem. Eu pergunto a mim mesmo e a vocês. Vocês são ungidos do Senhor? Amém? Amém. Todos sabem que são ungidos do Senhor? Glórias a Deus. A Bíblia diz que Davi falou, Deus me livre de fazer mal ao ungido do Senhor. Depois tem outra parte que diz, o ungido não persegue outro ungido. Então, gente, se uma irmã, por qualquer coisa, pisou no calo da outra, temos que lembrar, antes de eu brigar com ela, antes de eu dizer, a gente amarra aqui as saias, ou amarra os cabelos, aqui a mulher que tem cabelo comprido, ela deve dizer, ela é uma irmã em Cristo. Eu não posso perseguir ela. E se um dia você estiver nervoso e tratar ela mal, peça desculpa ou ore ao Senhor, para que se liberte daquilo e nunca mais tenha raiva daquela irmã. Eu já vou terminar. Então, eu desviei o meu discurso e nem envolvi as outras leituras. Mas eu não ia passar por cima disso aí que eu estou falando, que aconteceu, que hoje temos, não é só a igreja católica, apostólica, romana, não, que está nesse erro, nesse paganismo, não. Que a gente sabe de uma igreja que é muito famosa, dizem que nunca parou tanto dinheiro na mão do pastor, da mulher dele, dos filhos dele, é dinheiro que ultrapassa os seus 400 mil. E todo dia está sendo chamado aí pela justiça. E vai, ora, usa aquelas palavras melosas, que quem está ao lado sempre fica achando que tudo que o pastor disser está certo. Mas quando vai orar, ele termina com um sinal, para que todos nós reconheçamos. Eu não vou nem apontar para meu irmão, vou apontar para... E eu te abençoo, eu te batizo, ou eu te faço qualquer coisa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um pastor culto,
está usando as palavras do Papa. Quando a pessoa diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele está chamando de a Trindade. Porque quando a gente diz Jesus Cristo, o Filho de Deus, quer dizer, Jesus Cristo, o homem, Filho de Deus. O Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, está em Jesus, transformando ele em Jesus Cristo. Mas quando a turma fica em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sem mencionar o nome de Deus, ele está demonstrando que ele não conhece nada da Bíblia. Ele conhece, como muitas igrejas, do catolicismo. Aliás, também não conhece muita coisa do catolicismo, não, que por mais que se fale que o catolicismo tem lá dentro, diz que até a igreja interna tem um formato de uma cabeça de serpente. Quem quiser ver a curiosidade pode ver. A igreja do Vaticano, que tem a cara da cabeça de uma serpente. E tem lá um anjo bem bonito de ouro lá, que o nome dele é Lucifer. Bem, gente, então não deu para terminar. Mas saber que não daria para terminar hoje mesmo, não. Vai ficar para a parte B, porque ainda tem Tessalonicenses. Mas quero agradecer a vocês e lembrar, gente, lembrar que nós temos judeus, que isso não dá direito a gente pecar, não. Não é como um chefe de polícia de mate o ladrão, porque ele já fez demais. Não dá esse direito a nós pecarmos. Mas se nós pecamos, também não diga: Senhor, eu estava tanta necessidade que não pude me conter e roubei aquele fulano, ou enganei ele. Não, porque ninguém cai numa tentação se ele não quiser abrir as portas. Ele não cai, porque Jesus não é mentiroso, não. Jesus disse: nenhuma tentação virá sobre vós que não possais suportar. Amém? E quando a gente suporta, a gente vence. Quando a gente cai, peça perdão e peça desculpas. Eu mesmo pedi perdão aqui, porque sempre nós temos essas falhas. Às vezes uma discussão, às vezes uma coisa ou outra. Então que Deus nos abençoe, irmãos. Deus abençoe essa igreja amada. Lembre, vocês são igreja de Abraão. E Abraão também pecou, mas Abraão venceu. Aleluia! Todos que venceram, também todos pecaram. Só quem não pecou e foi sempre vencedor foi o Senhor Jesus Cristo. Mas mesmo assim a Bíblia diz que Deus o fez pecado. Ele não pecou e Deus o fez pecado, porque todos pecamos e destituídos estávamos do reino de Deus. Glórias a Deus. Foram abençoados, irmãos? Deus abençoe.